de Teologia, o Instituto de Teologia, esse Centro de Teologia de Cianorte, sobretudo dando a possibilidade dos leigos e leigas terem acesso à teologia e à reflexão da palavra. Então, parabéns mais uma vez a toda essa equipe, os professores, parabéns também a quem já me precedeu nas aulas aqui esse mês, né? Agradeço quem já fez essa bonita introdução do mês da Bíblia, foi o diácono Reinaldo, professor Luiz Previati, e hoje chegou a minha vez, então. Espero que aquilo que vocês construíram, né, antes de mim, eu possa colocar mais alguns tijolinhos, né, dando continuidade a esse projeto. E quem não acompanhou as aulas anteriormente, não precisa se preocupar, não, tá? Eu tenho vários amigos meus aqui da paróquia, vários amigos também de outras cidades que estão acompanhando. Então, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos para esse momento de estudo, momento de formação, momento de encontro com a palavra de Deus. E quem se encontra com a palavra de Deus deve, em primeiro lugar, abrir o seu coração. Como nós cantávamos no Salmo esses dias, não fecheis o vosso coração. Então, nós queremos, assim, iniciar esse momento de espiritualidade. Todos aqueles que nos acompanham, às vezes algum padre, aqui a paróquia São Cristóvão, onde eu trabalho, de Toledo, tem várias lideranças, eu sei que estão acompanhando também. Eu sou padre diocesano, 24 anos que sou já padre da Diocese de Toledo, e sou muito feliz em poder colaborar nesta noite. Eu convido você que está participando dessa aula, como é uma aula de teologia, que manifeste também a sua fé neste momento, a fé no Deus de Israel, a fé no Deus de Jesus Cristo, e faça comigo essa nossa oração. Mantenha o microfone desligado e vocês vão fazendo algumas perguntinhas no chat, né, escrevendo, que no final o pessoal irá fazer as leituras dessas perguntas e nós vamos debater um pouquinho. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, façamos a nossa espiritualidade, recebendo essa luz de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que todo mundo está recebendo esse slide compartilhado ao lado, né? Faça um sinalzinho, estão recebendo, ótimo, todos lindos, olha que beleza. Então, cada um faça a sua oração juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, desejamos nos aproximar da vossa palavra para contemplar vossos tesouros. Ela ultrapassa os limites do tempo e continua a falar-nos da fé que dá sentido à vida, da alegria que envolve os corações e do amor. Diante deste livro sagrado, nos colocamos com fé. Ensinai-nos, Senhor, a ler a Bíblia com respeito e humildade. Enviai-nos, ó Pai, vosso Santo Espírito. Queremos colocá-la em nossas casas, para que seja a luz que ilumina e semente que frutifica. Nós vos pedimos, ó Pai, que o homem de hoje, cansado e insatisfeito, homens e mulheres, é claro, frequentemente sem rumo, tenham coragem de aproximar-se da Bíblia, para encontrar nela o caminho, a verdade e a vida. Senhor, sede o nosso guia e concedei-nos a graça de conhecer e amar vossa palavra. Mas não permitais que nós os conheçamos sem vos amar, pois só queremos vos conhecer para vos amar mais e melhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos abençoe o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os alunos da nossa aula, da nossa videoconferência desta noite, o tema de hoje, para a instrução, a orientação deste mês da Bíblia,
que a CNBB nos propõe a leitura do livro do Deuteronômio, e nós vamos entendendo todo o contexto. Como nas aulas anteriores, já foi apresentado mais o contexto histórico. Quando que o livro do Deuteronômio foi escrito? Para quem que foi escrito? Quais os seus projetos teológicos, né, Previati? Muito bem feito também. Nós vimos, então, vários aspectos, sobretudo, vários aspectos mais técnicos. Não que não tenha sido de espiritualidade também, mas conseguimos ter uma contextualização boa. Da onde veio este livro do Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, que foi escrito num contexto, numa época de reforma, de reestruturação do povo, antes do exílio e finalizado depois do exílio. Lembrando, assim, a reforma de Josias, lembrando depois a reconstrução do templo, lembrando o Deuteronômio como uma segunda lei. Na verdade, ele se entende muito mais como uma cópia da lei, ou seja, a lei que já estava escrita no Êxodo, no Levítico, nos demais livros do Pentateuco, agora, no Deuteronômio, ela é atualizada. Eu começo dizendo, se o Deuteronômio faz uma atualização das leis do povo de Deus no Antigo Testamento para um contexto, para uma época, vários anos depois de Moisés, o povo toma a mensagem de Moisés, toma os 10 mandamentos e diz, agora é a nossa vez. Como que nós vamos... E nós vamos encontrar, então, o Deuteronômio, uma nova chave de leitura para a lei de Deus, para a lei de Moisés. E nós, olhando o Deuteronômio, não queremos, até lançando um desafio já antes de começar a nossa aula, né? Nós não queremos fazer um tritoronômio, um terceiro Deuteronômio, mas o ideal nosso é fazermos com que o nomos, a lei de Moisés, que foi atualizada no tempo do Deuteronômio, ela seja também hoje por nós atualizada. Esse é o nosso objetivo. A lei de Deus, se não for atualizada, como Jesus fez nos evangelhos, dizendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábio, para o sábado, nós corremos o risco, né, de tomarmos a lei de Deus como os fariseus. Então, nós queremos hoje olhar esta lei de Deus com alegria e falar, meu Deus, que bênção, que orientação boa para nossas vidas, para nossa sociedade, a caridade, a unidade, quantas coisas boas que nós precisamos buscar, como Jesus. Jesus leu a lei de Deus, a lei de Moisés, e atualizou no seu tempo. E nós queremos fazer da mesma forma, ler e atualizar. E o tema de hoje, quem já tem a Bíblia pode tomar, o livro do Deuteronômio, que é Deuteronômio no capítulo 6. Esse é o texto básico. Todo o contexto, a história, quem foi Moisés, a história deuteronomista, toda essa questão já foi explicada. Então, hoje nós queremos realmente colocar, né, uma luz sobre esse capítulo 6. Mesmo que o tema do mês da Bíblia é tirado do capítulo 15. Abre tua mão para o teu irmão. Mas antes de abrir a mão ao teu irmão, antes dessa solidariedade que é pedida para o povo de todos os tempos, que nos dá como uma porta de entrada, onde nós vemos esta frase, escuta, ó Israel, capítulo 6, versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Deus, e Yahvé nosso Deus é o único Deus. Você reconhece que esse primeiro mandamento da lei de Deus, colocando Deus em primeiro lugar da sua vida, está sendo bem vivido?
Qual é a ordem dos valores que você dá na sua vida? Tantas preocupações nos dias de hoje que às vezes a gente esquece de colocar Deus no lugar de Deus. Essa é a síntese da aula de hoje. Colocar Deus no lugar de Deus, o lugar que Ele merece ocupar na nossa vida, amando-o, adorando-o, louvando-o em ação de graças, e assim todos os demais mandamentos, eles vão ter como consequência esse primeiro mandamento. Escuta, ó povo de Deus. Meus queridos alunos e alunas, escutem, porque nós somos o povo de Deus. O povo, não o povo de Israel, mas nós somos o povo cristão, das diversas comunidades. E claro, quando nós lemos esta passagem de Moisés, escuta ao povo de Deus, está dizendo em primeiro lugar para mim, eu, Padre Luiz, escute a palavra de Deus, eu sou o povo de Deus. Diz, não é? Se tivéssemos tempo, nós iríamos cantar, né? O povo de Deus que no deserto andava. E hoje nós somos a igreja, o novo povo de Deus. Então, nós seguindo um pouquinho, os objetivos da aula de hoje, nós lemos aqui, escutar e obedecer a palavra de Deus, e fazer desse encontro também um encontro orante, cheio de espiritualidade e vida. Despertar atitudes diante da Bíblia. A minha Bíblia, a sua Bíblia, né? Que lugar ela ocupa na sua vida. E vocês vão entender porque eu falo agora, né? O que fazer com a Bíblia. O que fazer não só com as palavras escritas na Bíblia, mas o que fazer com o próprio livro. Né? O livro é um sinal também da presença de Deus nas nossas vidas. Assumir uma postura de comunhão e harmonia com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Nós já vimos que o Deuteronômio prega, ensina uma teologia da unidade. A unidade em torno a um único Deus, em torno a uma única cidade, que é Jerusalém, em torno ao templo que está em Jerusalém, em torno a uma lei, que é a lei de Deus. Então, o Deuteronômio nos mostra o valor desta unidade. E por que favorecer esta unidade? A unidade, muitas vezes vista num sentido negativo, pode significar um exclusivismo, ou seja, só nós que somos bons e o resto, os outros que se lascam. É claro que muitas vezes, ainda no Antigo Testamento, os estrangeiros são vistos como inimigos, mas não simplesmente o povo visto como inimigo. Sobretudo, são vistos como inimigos pelas suas... Ou seja, quem é do povo de Deus ama, respeita o seu próximo. Quem não é do povo de Deus acaba tendo atitudes, acaba tomando atitudes e comportamentos que são contrários à lei de Deus. Por isso que os estrangeiros são, sobretudo, desprezados. Antes de ler, nós gostaríamos de responder algumas perguntas. Entre elas, qual é o assunto desse capítulo 6? Nós vamos buscar um pouquinho antes, no capítulo 5, no versículo 44, aonde inicia o segundo discurso de Moisés. Quando inicia o segundo discurso de Moisés, nós vemos, esta é a lei que Moisés promulgou para os israelitas. O que nós vamos estar lendo hoje? A lei de Deus que Moisés promulgou para os israelitas. Os israelitas são o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, os filhos de Israel. Hoje, quem são os israelitas de hoje? Jesus abre as portas dizendo que quem de Deus, esse é meu pai, essa é minha mãe, esse é meu irmão. Ou seja, hoje, ser israelita não se define apenas como uma raça, como uma etnia, mas é todo aquele que tem fé. No Antigo Testamento, os israelitas, claro,
represento este povo eleito, o povo da circuncisão, o povo do Shabat, do sábado, e assim por diante. Hoje, viver a lei de Moisés significa ser um cristão de verdade. O povo está do lado oriental do Rio Jordão. Vemos no capítulo 6, versículo 1, o povo está do outro lado da terra, do outro lado do Rio Jordão. Por quê? Porque ainda não tomou posse da terra. Está, na verdade, esta passagem, essa citação, está no capítulo 6, capítulo 4, né? O capítulo 4. Aqui eu me confundi, meu povo. É capítulo 4, versículo 44, tá? Uma pequena falhazinha aí no slide. Capítulo 4, 44. Teve gente que já olhou meio assustada, assim, o que o padre está falando? Eu não estou achando aqui. É 4, 44. E no 4, 46, está dizendo, né, 46 vai dizer do outro lado do Rio Jordão. Quer dizer, quando o povo não havia ainda conquistado, tomado posse da terra prometida. 6, no versículo 1, vai dizer, esses mandamentos, essas orientações, elas são colocadas como condição, como necessidade para o povo tomar posse da terra prometida. Já vamos ver mais um pouquinho mais adiante, essa terra prometida, ela é sinônimo, ela não apenas significa um espaço geográfico, não é apenas Canaã que deve ser tomada posse como fruto da promessa, mas no Evangelho Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque possuirão a terra. Qual é a terra que nós queremos habitar? Pode ser a nossa comunidade, que é um pedacinho do céu, nossa família, as bênçãos que Deus nos promete a cada dia. Antes de ler ainda esse texto, nós devemos pensar um pouco. Depois, no texto de hoje, o assunto é o próprio Deus, Yahvé. Quando nós falamos em Yahvé, claro, já foi explicado nas aulas anteriores, é o nome dado a Deus pelo povo de Israel. Esse nome dado a Yahvé é o Deus do êxodo, é o Deus libertador, que nós traduzimos na própria Bíblia hebraica também, ao invés de pronunciar o nome Yahvé, chama de Adonai. Ou nós, nas traduções modernas, usamos a palavra Senhor. Então, muitas vezes no Antigo Testamento, onde a nossa Bíblia diz Senhor, é esse nome forte, esse nome de peso, o nome de Deus. O eu sou do êxodo, o Deus Yahvé, o Senhor Deus, o Deus libertador. E nós queremos, então, fazer o quê? Nós queremos amar este Deus. E amar este Deus é a essência da lei. Ou seja, traduzindo numa linguagem do Novo Testamento, Deus demonstrou amor e libertador no êxodo. Por quê? Porque ele libertou o povo. E no Deuteronômio, no capítulo 7, vai dizer, por que é que o povo foi escolhido? Por que o povo foi eleito? Por amor. Vai dizer no capítulo 7 que este povo consagrado, como dizia o Priviati na aula passada, esse povo eleito, esse povo consagrado a Deus, ele não tem méritos pessoais, mas é por amor que Deus os escolheu, ou seja, Deus se apaixonou, se enamorou desse povo. Por isso, a resposta a tudo aquilo que Deus fez pelo povo é também amá-lo sobre todas as coisas. Como Deus escolheu e amou esse povo, assim esse povo responde a esse Deus como um gesto de amor. E por isso nós nos perguntamos no início da nossa aula, como amar a Deus sobre todas as coisas? Como temer a Deus? O que é esse dom especial do temor do Senhor? Será que nós já assim estamos bem cientes disso?
Temer o Senhor, que não significa ter medo de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, que não significa um peso, mas significa um gesto, uma atitude de liberdade. Vamos, então, ler esse texto. Eu gostaria de tomar contato com o texto. Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 1 a 13. Vão acompanhando também, vão anotando. Eu estou lendo na tradução da Bíblia de Estudo, a Bíblia de Jerusalém. Quem tiver outras traduções, talvez mude uma ou outra palavra, mas a essência do texto é a mesma. E nessa leitura, gostaria que nós prestássemos atenção a esses três momentos, a essas três partes. No primeiro momento, até o versículo 3, nós temos uma introdução, é uma ambientação, o que está se buscando na palavra de Deus neste momento, do versículo 1 ao versículo 3. E nos versículos 10 a 13, nós encontramos uma conclusão, ou seja, se vamos viver esta mensagem fundamental do capítulo 6, versículos 4 a 9, se vivermos esta palavra, amarmos essa palavra, nós vamos ter como recompensa essa promessa, que é a posse da terra prometida. São estes os mandamentos, os estatutos e as normas que o Senhor vosso Deus ordenou ensinar-vos para que os coloqueis em prática na terra para a qual passais, a fim de tomardes posse dela. E assim, temas a Yahvé teu Deus, e observes todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno, tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará muito, conforme te disse Yahvé, Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus, amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando em teu caminho, deitado ou de pé. Tu as atarás também a tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando Yahvé teu Deus te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria nas cidades grandes e boas que não edificaste, nas casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, postos abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste. Quando, pois, comereis, estiveres saciado, fica atento a ti mesmo. Não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É Yahvé, teu Deus, que temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Quantas palavras bonitas, quantas palavras fortes. Vimos desde essa introdução a parte central do texto, onde nossos olhos certamente estão também contemplando neste momento o versículo 10, onde vai dizer: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que ele prometeu a teus pais. A terra que ele prometeu é a terra de Canaã, a terra prometida.
mas não só o espaço geográfico, como nós já falamos, mas é uma terra da abundância. E quando comeres e tiveres saciado, fica atento. Não esqueças do Senhor. É comum, né? Já refletindo um pouco. É comum, quando sentimos falta de algo, pedirmos. Depois que estamos satisfeitos, esquecermos de agradecer. E só a Deus servirás, diz o final, versículo 13. Explicando um pouco esse texto, entendendo um pouco melhor essa passagem, a introdução do texto. Nós vemos na introdução e na conclusão, nós vemos algo semelhante. O que é esse algo semelhante? Nós vemos que a tradição bíblica, ela usa uma espécie de moldura, ou seja, o que é uma moldura dentro de um quadro, dentro de uma foto, por exemplo, na parede? A moldura é algo que ajuda a salientar, ajuda a mostrar a beleza daquilo que está dentro da moldura, daquilo que está dentro do quadro. A moldura pode ser muito bonita, mas ela apenas ajuda a entender o que está dentro da figura, o que está dentro do quadro. Então, nós vemos assim que o que está no quadro, né, o que está no quadro, o que está no central desse texto, é no versículo 4. O que a gente tem que fazer? Ouve, ó povo de Deus, guarda a palavra de Deus. Onde? No coração, na alma, no entendimento. Mas a introdução e a conclusão, que são a moldura que está antes e que está depois, ajudam-nos a alertar para algumas coisas. Primeiro, nem o povo de Israel e nem nós hoje, não esquecer. É necessário, é preciso sempre lembrar-se desta lei maior, desse mandamento maior. Temer a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, servir a Yahvé, teu Deus. Por quê? Resgatar a memória dos pais, dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, dos nossos patriarcas. Como viver os nossos avós, né? Nossa nona, Papa Francisco, quando escreve sobre a santidade, Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai, ele diz assim, busquem os santos que estão perto da casa de vocês, que são conhecidos de vocês, pessoas que dão exemplo de vida, pessoas dedicadas. E nós temos nossos pais da fé. Quem é que nos levou para o batismo? Quem nos ensinou a primeira catequista nossa, né? Quem nos ensinou os caminhos da fé, os caminhos de Deus? E quantos milagres Deus já fez na nossa vida, ou seja, na nossa história pessoal. O povo de Deus entende, nós precisamos entender, que a maior prova do amor de Deus por nós não vamos achar nos livros. Isso nós precisamos entender de uma vez por todas. Tem muita gente procurando, mas eu quero entender mais a minha igreja, eu quero entender mais a minha fé. Tudo isso é importante, mas a verdadeira compreensão da fé, ela provém do nosso reconhecimento de olhar para fora da nossa janela, da nossa casa, olhar na memória do nosso povo, da nossa casa, nossa família e lembrar quantas bênçãos Deus já realizou na nossa vida. Queremos ter provas maiores do amor de Deus por nós? Né? É isso que o povo nos ensina do Antigo Testamento. E se eles serão fiéis, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, eles vão tomar posse da terra da bênção, vão ser introduzidos na terra. E aí, mais uma vez, novamente, eles estão do outro lado do Rio Jordão ainda, eles estão fazendo memória de como foram libertados do Egito, e tomando posse desta terra, eles têm esses compromissos.
Aí nós lemos dentro dos versículos 4 até o versículo 9, nós encontramos algumas palavras interessantes que eu gostaria de destacar neste momento. Palavras e frases-chave. Quando nós ouvimos a palavra ouve, ó Israel, a palavra Shema em hebraico, Shema Israel, eu não coloquei ela ali, mas mais adiante ela vai estar nos outros slides. Shema Israel, inclusive lembramos aquele canto, aquele mantra, que muitas vezes ouvimos na aclamação a palavra de Deus, Shema Israel, Elohim, Adonai, né, assim por diante. Shema, em hebraico, é uma palavra fundamental. O Shema é uma palavra, e esse versículo colocado aqui, ele é utilizado nas meditações, em vários momentos, vamos dar alguns exemplos aqui um pouquinho, utilizado em vários momentos, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. A partir desta fé no único Deus, deve existir um único povo. A partir do único amor, do amor fiel de Deus, o povo que deve ser fiel a Deus e ao seu próximo também. Mas eu gostaria só de dizer duas palavras aqui. A primeira delas, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Claro que as nossas traduções normalmente colocam ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus. E quando nós falamos ouvir, tem a ver com ouvido, é claro. Mas ouvir é mais externo e é menos profundo do que escutar. Então, na verdade, aqui o que Deus quer dizer, ao invés de ouça, ao invés de ouvir, ele quer dizer escute. Escute com o coração, escute com a alma. Escutar significa abrir o coração e abrir não só os ouvidos para entender uma palavra. Então, quando a gente escuta, a gente busca entender com mais profundidade. Ouvir significa apenas, você pode ouvir? Sim, eu posso ouvir. Você ouve o som, assim como vocês estão me ouvindo. Muitos de vocês estão me ouvindo. Talvez alguns não estejam escutando com o coração, não é? Então, escutar significa algo mais sério. É o que nós devemos fazer. Escutar significa ouvir na essência. Talvez o texto seja traduzido por ouvir e não por escutar, porque logo mais adiante vai dizer: amarás o Senhor com todo o teu coração. Então, pode ser entendido até como uma evolução. Você primeiro ouve, passa pelos ouvidos, até uma tradição bíblica vai dizer que a fé passa pelos ouvidos. Tem uma passagem bíblica que não me recordo agora qual é, vai dizer a fé, se alguém sabe, pode colocar no chat qual é a passagem bíblica que diz que a fé entra pelos ouvidos. Esta fé que entra pelos ouvidos, ela é guardada no coração. É o que vai dizer o texto. Mas também a segunda ideia fundamental dessa passagem são as atitudes de envolvimento e comprometimento com aquilo que sabemos e cremos sobre Deus. Ouvir é necessário, fundamental. Escutar. Mas logo mais adiante vai dizer, recorda, lembra, o Senhor é o único Deus. E o nome que se dá a esse Deus recorda as suas ações desde o Êxodo, o Deus Javé. E nós cremos, assim como o povo de Deus acreditou, esse Deus é um Deus libertador. E como nós lemos no início, obrigado, Paulo Ângelo, Romanos 10, 17. Quem quiser colocar ali, Romanos, o texto de Romanos, no capítulo 10, 17. Eu vou confiar aí no coordenador da escola, em Paulo Ângelo, vou confiar em você, tá?
vai dizer, Romanos 10, 17, vamos aproveitar e ler juntos, né? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé que vem pela pregação, a fé que vem pelo ouvido, pela escuta, pela catequese. Romanos 10, 17. Por isso a importância. Né? E nós vamos ver que nesse momento, meus queridos alunos, alunas, irmãos, irmãs, amigos, né, que eu estou vendo a imagenzinha de alguns de vocês aí, que bênção, né? Aqui uma palavra que eu gostaria que vocês destacassem, daqui a um pouquinho eu vou retomar. Atitudes de envolvimento. Quem se envolve com alguma coisa, é como diz Paulo, ele exala o perfume, ele exala algo especial. Ou seja, quando alguém pergunta assim, você é da igreja? É sinal que a pessoa reconheceu em você o sal, o fermento, o testemunho de vida. Isso é fundamental. E eu gostaria só de voltar um slide aqui, dizendo um pouquinho, uma explicação um pouco mais técnica. Logo no início do texto, no capítulo 6, versículo 1, vai dizer: são estes os mandamentos, os estatutos e as normas que Yahvé, vosso Deus, ordenou ensinar. O que nós estamos lendo, na verdade, e que está no versículo 4 em diante, que é a mensagem principal, né, que vocês estão vendo também, capítulo 4, versículo 4, onde diz: o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. O que é isso? Isso não é um conselho. Conselho é aquilo que, se você quiser, você faz, se não quiser, não faz. Aqui nós estamos falando de mandamentos, estatutos e normas. Na lei de Deus, que bom ver vocês, né? Na lei de Deus, nós vemos assim, que existe, em primeiro lugar, um certo grau de importância. Muitas vezes, quando a gente lê o Antigo Testamento, isso é importante a gente lembrar neste momento, um conselho de um amigo, a gente tem que se perguntar, isso que nós estamos lendo é um mandamento? Essas leis de Deus são mandamentos, são estatutos ou são preceitos? Se são mandamentos, a gente tem que viver logo, não pode deixar de viver, porque são mandamentos. O que são os mandamentos? São aqueles que podem causar a morte espiritual. São aqueles que nos levam aos pecados mortais, aos pecados capitais. Se nós não vivemos, nós estamos nos vícios capitais. E, por isso, são princípios éticos e morais que servem de base e apontam fundamentalmente para o que está certo e o que está errado. O mandamento é o essencial. Não se prende a detalhes. Nós temos, por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos, que nós conhecemos. Temos no Novo Testamento Jesus dizendo: toda a lei, lembra que Jesus disse? Toda a lei. Vem para cá que aí está molhado. Sara, você tem que desligar teu áudio. Toda a lei, Beatriz, não precisa dar risada, Beatriz. Toda a lei e os profetas se resumem, diz Jesus no Evangelho. E vocês já sabem de cor, com certeza, assim como eu também, né? Toda a lei e os profetas se resumem. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso é mandamento. Mas o que são os estatutos e os preceitos? Estatutos, de acordo com a tradução bíblica, são leis onde quem as cumprir são abençoados de acordo com o que diz a lei. Mas não se aplica uma culpa capital. Quem deixa de cumprir, às vezes, um estatuto, uma norma, ele não está necessariamente negando a Deus, ele não está fugindo dos mandamentos. Os estatutos e as normas, os preceitos, eles procuram
seguir a base dos 10 mandamentos. Seriam o que nós chamamos, de acordo com a teologia nossa, eclesial, seriam os pecados veniais, né? Os preceitos ou normas são leis de reparação em relação ao próximo. Ou seja, está mais ligado aos costumes. É o costume, claro, amar ao próximo é o mandamento. Agora, como você vai amar esse teu próximo? Às vezes são costumes, que podem ser de um jeito ou de outro. O perdão é o mandamento. É lógico, é básico. O que também não são passíveis de penas capitais, estão abaixo dos mandamentos e dos estatutos. É interessante quando a palavra de Deus distingue esses níveis, porque às vezes a gente acha que tudo é lei de Deus. Até nas aulas passadas até foi lembrado, dizendo assim, olha, no livro do Deuteronômio existem alguns costumes, algumas leis que foram abolidas por Jesus. É que Jesus, ele diz, quem não ama seus inimigos, né, tem que amar e rezar até pelos inimigos. Lá no Deuteronômio diz que os inimigos se lasquem, que os inimigos sejam mortos, né? Então, assim, alguém já falou isso esses dias, eu reforço, o critério para entendermos todos os costumes, os estatutos, os preceitos e normas, é sempre o Evangelho de Jesus, que são, na verdade, a tradução dos 10 mandamentos. E aí eu gostaria de questões bem práticas, né? Algumas questões bem práticas. A primeira delas, todo mundo consegue ver esta imagem? Sim. O que tem a ver, né? Salete está dando uma risadinha, Salete. O que tem a ver esta imagem com o texto que nós acabamos de ler na Bíblia? O que tem a ver? Vamos pensar um pouquinho. Tem tudo a ver. Por quê? O texto que lemos a seguir, um pouco antes, ele vai dizer que o mandamento é amar a Deus, que o nosso Deus, o Deus de Yahvé, seja o único Deus. Amarás ele com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Isso significa com a totalidade da nossa vida, com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com o nosso coração. E nós devemos passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos também. E no versículo 8, vai dizer, tu as atarás. Atarás o quê? Vai ligar, vai amarrar estas palavras também à tua mão, como um sinal, e também diante dos teus olhos. Então, aqui nós já vamos ver algumas tradições dos judeus e colocar nessas caixinhas que vocês estão vendo ali, tem esse texto que nós acabamos de meditar, estão nessa caixinha. Então, essa caixinha, vocês estão vendo que ela possui 2 laços, ou seja, 2 caixinhas, cada um laço. Esses laços, eles são chamados de filactério, são umas cordinhas, né? Essas cordinhas que amarram essas caixinhas. E aqui nós temos um exemplozinho, depois vai ter um exemplo um pouco diferente ainda, mas nós vemos assim, filactério é, na verdade, ou essa fita ou essa caixinha é um pequeno estojo de couro, como diz a imagem, onde se guardam tiras de pergaminho em que estão escritos 4 trechos das Escrituras. Quais são esses 4 trechos? Lá, Êxodo 13, 2 passagens, e essa que nós acabamos de ler. Deuteronômio 6, 4 a 9. Então, os judeus ortodoxos, no Shabat, no sábado, quando eles iam nas suas sinagogas ou no templo, eles amarravam essa caixinha na testa, na fronte,
entre os olhos, praticamente, e no braço, no pulso, na mão, uma caixinha com o livro da lei. É claro que tem um objetivo, né? Tem um objetivo. Não é um, né? A gente até dá risada, a gente fala assim, mas o que é isso, né? A gente tem os nossos hábitos também, né? Às vezes, na fila da comunhão, quando o padre vai entregando a Eucaristia, ele vai vendo quantas pessoas que têm um pingente de Nossa Senhora na fila da comunhão. E é interessante, porque a gente olha, sem querer, né? Não é que o padre vai ficar cuidando quem tem a imagem de Nossa Senhora, né? Mas quantas pessoas que têm, às vezes, um brinquinho, às vezes um brochezinho, às vezes, né, um colarzinho com a imagem de Nossa Senhora. A pergunta é, por quê? É mais ou menos com o mesmo objetivo que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha, manter a lei de Deus perto dos olhos e do coração. Veja que bênção! Perto dos olhos e do coração. Mas, como perto do coração? Perto dos olhos, esse filactério na fronte, está perto dos olhos. Não é para estar dentro da cabeça. Veja que interessante. Não é que deve estar dentro da cabeça, tem que estar perto dos olhos, mesmo que esteja em cima, né, na fronte. E no coração é porque tem que estar na mão esquerda. A mão do coração. É mais ou menos como quem usa aliança e tem um compromisso de fidelidade, tem um compromisso sério, ele não deixa a aliança na mão direita. Por que se coloca na mão esquerda? Coração, né? E o povo colocava esse filactério, e ainda colocam alguns, né, que ainda os mais tradicionais, colocam na mão esquerda, representando que a lei está no coração. E aqui nós temos algumas palavras só. Esses slides estão no grupo dos alunos também. Quem quiser depois pode pedir pessoalmente também. Essas fitas de couro, essas tiras de couro, que são amarradas no braço e na testa, elas são chamadas como são chamadas mesmo? De filactério. E a caixinha, né, que é onde vai esses pedacinhos da lei de Deus, é chamado de tefilim. Então, os filactérios e os tefilim. É o nome das caixinhas. De acordo com o que aqui o slide anterior, parece que a caixinha se chamava também de filactério. Então, a caixinha e aqueles escritos que são amarrados nas tiras de couro e vão no braço da pessoa, nós já vamos ver alguns exemplos também. Filactérios ou tefilim. Por quê? Porque eles colocavam em prática o que está escrito aqui na lei. É apenas um costume. Seria como se fosse um preceito. O mandamento é amar a Deus, o Deus único. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Esse é o mandamento. Mas como que você quer guardar esse mandamento? Você amarra essas caixinhas com a lei, significando que você está desejando viver esta lei. E esse exemplo aqui, então? O que é que vocês veem aqui na imagem? Né? Deixa eu deixar um pouquinho aqui mais. Né? Nós vemos uma mezuzá. Mezuzá é outra palavra em hebraico. O que tem a ver esse mezuzá com o nosso todo a ver? O final do versículo 9 vai dizer: tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui a imagem parece bem pequenininha, mas aqui é colocada no batente da porta. A porta principal de uma casa de um bom judeu, que não somos nós, né? Nós somos bons católicos, queremos ser bons cristãos, a porta da casa dos judeus e também a entrada da cidade dos judeus, mas especialmente na porta da casa dos judeus, existe essa caixinha colada no batente da porta, e essa caixinha contém um pedaço da lei de Deus. Contém esses versículos. Ouve, ó Israel, escuta, ó povo de Deus. Veja que interessante, né? Hoje, nas portas da nossa casa, o que é que nós colocamos?
Tem gente que coloca uns enfeites, assim, porque ganha dos parentes. Mas, né, a minha irmã também está me ouvindo, Marisa, que bom te ouvir também, né? Minha irmã também está participando da aula. Né? Minha família, olha, viu? Está de peso aqui, hein? Só a pandemia para a gente se aproximar com tanta gente, né, ao mesmo tempo. Mas veja bem, na porta das casas, no batente, nos umbrais das casas, o povo de Israel escreve esta lei e coloca numa caixinha. Quando você entra na casa e quando você sai da casa, você passa a mão, coloca a mão. Claro que eles vão colocar a mão e não vão fazer o sinal da cruz, né? Porque eles não são cristãos, eles são judeus. Eles acreditam só em Deus Javé, o único Deus. Nós iríamos colocar a mão e fazer o sinal da cruz. Abençoe, Senhor, minha vida, minha casa. Por isso, a mezuzá, que está na porta da casa, significa que Deus proteja a minha saída e minha entrada, agora e para sempre. Amém. Na porta dos meus vizinhos, eu moro aqui no condomínio, nem vou falar muito alto, né? Nos meus vizinhos tem. Num deles tem a imagem de Nossa Senhora e no outro tem a imagem de São Miguel na porta. E só a minha que não tem nada ainda, né? Então, olha, vou ter que colocar uma imagem também na porta, né? Para lembrar que aqui tem um padre nessa casa, né? Nesse apartamento tem um padre. Então, entrar e sair de casa e lembrar-se de Deus. Nas nossas igrejas e capelas, o que é que nós temos normalmente na entrada? É claro que nós hoje, com mais dificuldade, esse tempo de pandemia, mas o que é que nós temos na entrada da nossa casa, da nossa capela, da nossa igreja? Nós temos a água benta. E essa água benta a gente se benze, Pai, Filho e Espírito Santo também. E normalmente você se benze para entrar e para sair, não é verdade? É também um sinal. Aí a gente vai percebendo como nós católicos, mais uma vez, temos muitos símbolos, muitos hábitos, muitos costumes, e a maioria deles são fruto da piedade, da devoção, e, às vezes, não tão perto da palavra de Deus, ou seja, não da Bíblia, né? E o povo de Israel, e também os evangélicos, normalmente têm um apego maior à Bíblia, à palavra de Deus. Então, nós católicos não vamos tirar a água benta da porta da igreja, e não vamos tirar também a imagem do anjo da guarda da nossa casa. Né? Mas, deixando tudo isso que nós já fazemos, vamos dar um valor, né? Vamos entender melhor. É Deus que está abençoando a nossa casa. É Deus que está protegendo nossa família. A água benta é sinal de Deus, sinal da presença de Deus, nos abençoando. É a palavra de Deus nos abençoando. E aqui nós temos, então, o significado, né? A mezuzá, ela contém um pedaço de rolo de pergaminho colocado no lado direito das casas, dos escritórios, e, né, Deus. Tem uma outra palavrinha, agora eu coloquei primeiro a palavra, né, para a gente ver o que significa isso. Peiot, né, uma palavra, a gente não conhece essa palavra. Designa os cachos de cabelos laterais característicos dos judeus ortodoxos. Paulo, os slides estão aparecendo? Oi. Você consegue ver, Daniel? Tá vendo? Paulo Ângelo, você está vendo, Paulo Ângelo? Faz um sinal positivo, Paulo. Sim, padre, já fixei a tela. Muito bem, ótimo. Se tiver qualquer coisa, vocês me interrompem aqui, eu não quero ficar falando ao Léo assim, né?
Eu quero estar falando com vocês presentes, né? Então, mais algumas palavrinhas que têm a ver com o nosso contexto de hoje. O peiote significa os cachos de cabelos laterais que os judeus ortodoxos tinham, que cumpre o mandamento que é ordenado lá em Levítico, né? Não raspar o lado da cabeça, ou seja, o cabelo aqui, né, da lateral, não deve ser cortado, né? Isso, né, tá lá em Levítico. Aí como é que fica então? Quem já teve a oportunidade de ver alguns filmes, né, de judeus, ou quem teve a oportunidade em Israel, né, vai ver que os rabinos, né, Daniel explica lá para o Batista, né, os rabinos, eles vivem assim, olha, né, e a gente pensa assim, não, por que tem esse rabinho de cabelo ali? É porque a costeleta, uma parte do cabelo perto da orelha, eu já não ia me dar bem, né? Porque quando eu chego para cortar o cabelo no barbeiro, eu digo assim, deixa as orelhas livres. Por quê? Porque eu uso óculos, aí o óculos ele tem a asinha, assim, precisa deixar, né, firmando mais o cabelo. Então, eu já não ia me acertar muito. Mas aqui um exemplo de um judeu ortodoxo bem vestido, aonde ele deixa o cabelo um pouquinho, obedecendo a lei, né? Obedecendo a lei. E esta outra imagem, o que os judeus estão fazendo aqui? Esse solidel não é, né, não é o solidel do bispo. Esse solidel é um solidel de várias cores, e que os judeus chamam de kippá, né? Kippá, eu já mostro aqui, né? Kippá é um pequeno chapéu em forma de circunferência utilizado no judaísmo, tanto como símbolo da religião, como símbolo do temor a Deus. Ou seja, eles colocam esse chapéuzinho na cabeça, assim como o bispo usa também com o mesmo significado. Lembrando que Deus está acima de nós. Lembrando que existe uma diferença entre nós e Deus. Ou seja, tanto a mitra que o bispo usa, ou o que o Papa usa, ou o kippá que os judeus usam, acaba se tornando o mesmo significado. Dizer, sinal de humildade. Nós somos humanos e Deus é Deus. Temos também dois outras, terminando essa parte desses exemplos, né? Tissizite, né? E talit. O que é o talit com esse nome meio difícil que está ali, né? Tizitzit, né? Tizitzit. Na verdade, nada mais é do que um chale, né? Um chale, uma manta, quase que nós, né? Os padres usam uma casula, uma estola, que os judeus ortodoxos usam com algumas tiras, né? Se nós vamos olhar alguns videozinhos na internet, é bem interessante. Buscar lá né, mostra um filme sobre o talit com o tizizit, né? Aí vai mostrar o chale que eles usam com vários fios, com várias tiras. E essas tranças, elas significam os mandamentos da lei de Deus, que são lembrados sempre, e eles fazem alguns nós. Mais ou menos como os nós que os freis usam, né? Quem conhece os freis, né? Sabem que eles usam o nó para prender a batina, para prender a veste, né, deles. Eles usam o cordão com 3 nós. Muitas irmãs religiosas também. Esses nós representam os votos: pobreza, castidade e obediência. Eu tenho alguns amigos freis que às vezes chegam e dizem, padre, eu vou desamarrar um desses nós aqui. Eu falo assim, mas qual que é o voto que você não quer viver, né? Calma, né? Calma. Aqui nós temos uma foto dessa veste que e esses fios que tem embaixo, essas franjas, representam os mandamentos da lei de Deus que estão sobre o corpo do judeu ortodoxo. E aqui nós temos uma imagem que depois, com calma, vocês poderão também identificar nos slides e ler nos slides que eu mando para vocês. Explicando um pouquinho melhor esse texto, ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é um único Deus. Em hebraico, se pronuncia Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.
e tem aquela melodia que se canta no mantra de aclamação à palavra. E aqui o texto em hebraico. O que é que nós queremos entender desse texto? Primeiramente, portanto, o que fazer então? Primeiro, ouvir na essência e reconhecer e aceitar o amor de Deus e suas características, diferentes das dos outros deuses. Não adorar ídolos. Às vezes a gente coloca e escuta mais a voz do dinheiro, a voz do capital, a voz disso, esquece de ouvir os apelos e aceitar o único Deus. Mas não qualquer Deus, né? Mas é o Deus de Israel. E, na verdade, não é de Israel, é o Deus de Jesus Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, olha, o Deus de Jesus Cristo é o Deus do povo de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. É um pai que liberta e salva os seus filhos, como salvou o povo de Deus que estava escravo no Egito. Uma segunda atitude importante, amar a Deus com a pessoa inteira. Então, às vezes, quando a gente fala em amar a Deus sobre todas as coisas, e a fé é o único Deus, a monolatria, já vamos falar um pouco sobre isso, às vezes a gente pensa só em Deus. Esquece que o amor a Deus exige um amor a si próprio. Esse amor a si próprio significa colocar Deus em todas as dimensões e faculdades do nosso ser. Então, quem nós somos? Nós somos inteligência. Nós somos sentimento, nós somos emoção, nós somos afeto. Quando a palavra de Deus diz, guardarás essa palavra, amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, quer dizer amar a Deus não só intelectualmente, mas intelectualmente, ou seja, a ciência que não se opõe à fé. Uma fé que não é ignorante. Não é ignorância, mas uma fé inteligente. A fé que não deve ser de um fanático que não pensa, mas uma fé inteligente. Por isso, com a alma, com a inteligência. Mas também a alma aqui quer dizer a inteligência, o entendimento. A força quer dizer a vontade, o querer, eu quero. E o coração quer dizer o sentimento, a emoção, a decisão. Eu quero isso, eu decido por isso. Então, aceitar Deus como único é um detalhe interessante aqui, porque a gente frisa Deus. Quem é Deus? Deus é o único Deus. Mas esquece que, às vezes, o que Deus quer de nós é que nós sejamos únicos também. Únicos quer dizer que nós sejamos uma totalidade, uma unidade. Nós não queremos ser divididos, nós não queremos amar a Deus apenas com o sentimento, não queremos amar a Deus apenas também com o intelecto, não queremos amar a Deus só pelas atitudes, mas nós queremos amar a Deus com a totalidade do nosso ser. E amar a Deus significa também, como diz em Mateus no capítulo 7, testemunhar e transmitir para as futuras gerações essas verdades, ou seja, colocar em prática. O capítulo 1 vai dizer, Deus ensinou tudo isso para que coloqueis em prática. Quem coloca em prática, quem ensina também para os seus filhos, vai receber a bênção e a promessa há de se cumprir. E aprofundando um pouco essa temática, indo para a parte final, esta confiança no único Deus, o Deus Yahvé, é uma fé chamada de monolatria, né? Monolatria. Mas qual que é a diferença entre monolatria e monoteísmo? A nossa fé cristã é monoteísta.
Por quê? Por que nós somos monoteístas? Porque a doutrina que acredita que existe um só Deus. E todas as outras divindades não são deuses. Elas são apenas criaturas, são apenas imagem de Deus. Isso é monoteísmo. Uma doutrina que acredita em um só Deus. Nós somos monoteístas. O povo de Israel, o povo do Deuteronômio, ele ainda não é bem monoteísta. Por quê? Porque a sua fé ainda não amadureceu o suficiente. A fé do povo de Judá, o povo de Israel, ela é mais uma monolatria. O que significa, então, essa monolatria? Significa adorar um único Deus e Senhor, centrar a sua adoração em Deus. Mesmo que reconhecendo que existem outras divindades, outros deuses. Então, mais ou menos assim, cada nação, cada povo tem liberdade de ter o seu Deus. Mas quem é de Israel precisa ser fiel ao seu Deus, ao Deus de Yahvé, ao Deus de Israel. Não a outros deuses. Esse Deus chamado de Senhor, Adonai, Yahvé. Então, em Judá, em Israel, né, o povo de Deus, ele cultua, ele vive uma monolatria, ele segue a fé neste único Deus. Que para nós, semeé, quer dizer a mesma coisa, para nós, no fundo, monoteísmo. O slide anterior tem mais algumas passagens, mas essas passagens, o mais importante é ver essa segunda parte do slide. Depois, com calma, quem quiser aprofundar pode pesquisar. Esse amor ao Deus único, ao Deus libertador. E esta fé de Israel, da monolatria, ela tem uma rejeição odiosa, né, com ódio praticamente, às outras divindades. E é interessante perceber por que é que, como Elias, né, Elias que faz toda aquela guerra com os deuses, com os profetas de Baal. Então, quer dizer que eles existem. Os profetas de Baal seguem o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Existem os profetas da deusa Azerá, que é a deusa mãe, que é o símbolo, é uma árvore. Existem também o culto ao Deus Sol, ao Deus Lua, as estrelas. E essas divindades, elas são rejeitadas, especialmente por um motivo. Por quê? Porque o que elas fazem não chega nem aos pés do que o Deus Yahvé, o Deus de Israel, faz. Ou seja, essas divindades, elas são apenas forças naturais. Então, você diviniza uma força natural que não deixa de ter uma força, não deixa de ser um poder, mas o Deus de Israel é o Deus criador e libertador, ou seja, ele está acima da força da natureza, acima do sol, acima da lua, tanto que os cristãos depois começaram a celebrar o nascimento do menino Jesus no mesmo dia, na mesma época que os pagãos celebravam ao Deus Sol. Porque para os pagãos, desde os cultos às divindades astrais, para nós, o sol da nossa vida, que brilha, é o próprio Cristo. Portanto, nós celebramos o Natal, o Deus Sol. Uma pergunta que nós não podemos deixar de responder e tratar, indo para os finalmente da nossa aula, depois algumas perguntas. Por que tanta rejeição e intolerância aos cultos idolátricos? Por que essa fé que acredita na monolatria? Temos várias razões. Uma delas é que o Deus de Israel é o Deus criador e está acima de todas as forças da natureza. Por isso, lá em Jeremias 40, versículo 8, vai dizer também, afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ou seja, ele está acima de todas as coisas. No Êxodo 15, no Deuteronômio 4,
também vai dizer, cuidado com as seduções das divindades estrangeiras. Elas seduzem, mas não podem salvar, elas não podem libertar. O que elas fazem, né? O que Deus faz, o Deus de Israel, o Deus Yahvé faz, é muito maior do que essas divindades conseguem fazer. No capítulo 13, versículo 5 do Deuteronômio, diz assim, ao Senhor vosso Deus deveis seguir, e a Ele deveis dar os seus mandamentos, escutar sua voz e servi-lo e apegar-vos a Ele. Aqui tem uma palavra interessante, apegar-vos a Ele. Esse apegar-se a Deus é quase que como sinônimo de apegar-se à palavra de Deus. Pois se a Deus é sinal de Deus, por isso que os judeus ortodoxos, aqueles fanáticos, aqueles judeus que seguem essa tradição, eles pegam um pedacinho da palavra e colocam próximo ao seu coração, próximo aos seus olhos, à sua mente, para não se esquecer. Como nós também guardamos, colocamos a água benta, entrada da nossa casa. Eu, de vez em quando, dou a bênção em uma casa, o proprietário, o dono da casa, normalmente diz, Padre, dá a bênção nessa cruz aqui na porta da entrada, ou esta imagem de Nossa Senhora aqui na entrada, porque nós acreditamos que a nossa casa é protegida. E é isso mesmo. Nós temos os nossos sinais. A pergunta que fazemos, quais os sinais que nós temos de que nós adoramos a Deus e acreditamos nos nossos cultos idolátricos? São sinais. Outras passagens aqui que ajudam a reforçar isso que nós acabamos de dizer, que acreditamos. E vale destacar essa primeira frase que está dita aqui. Cabe destacar neste momento de fortalecimento da monolatria em Israel, que aos poucos, Yahvé, o Deus libertador, ele vai assumindo alguns atributos, ele vai assimilando os atributos das divindades pagãs, ou seja, dos outros povos. O que significa isso? Significa que Deus de Israel, na sua essência, é um Deus libertador, assim como nós cremos que a essência da nossa fé cristã é o mistério pascal, todo mundo acredita nisso, mas a gente reza para várias intenções. Por exemplo, a gente pede a saúde, a gente pede a chuva, a gente pede prosperidade, pede trabalho, pede amor, né? Um bom casamento e assim por diante. Essas atitudes, elas têm muito a ver com as outras divindades. Mas que, no fundo, se Deus é Deus, maior do que todos os deuses, o nosso Deus ele pode fazer também o que os outros deuses fazem, né? As outras divindades, historicamente. Por isso, né, o cuidado para não perder, né, na essência da nossa fé cristã. O povo de Israel da monolatria. Deus, único Deus, e combate as outras divindades. E vive essa unidade da fé no único Deus. Mas, muitas vezes nós acabamos, também, como dizia o Paulo hoje, nós acabamos caindo nessa monolatria, aceitando outras divindades, outros deuses, e adorando o nosso único Deus. Mas não esquecer da essência da nossa fé, que a nossa fé é o mistério pascal. É Cristo vivo e ressuscitado. Conclusão. Primeira dela. O que diz no final do Deuteronômio? Tudo isto nos custará muito pouco. Às vezes a gente pensa que é quase impossível, que é difícil. Deuteronômio 30, versículo 11 diz: este mandamento, e aquele que está lá no capítulo 6, que nós acabamos de ler,
que hoje te ordeno não é excessivo para ti, e nem está fora do teu alcance. Guarda por isso, Deus, no teu coração, na tua mente, na tua alma. E eu coloco aqui mais algumas referências, além daquele texto, que é esse livrinho aqui que nós estamos usando, no serviço de animação bíblica. Eu também pedi que fosse enviado um arquivo dessa revista Vida Pastoral e também esse texto, esse livro do Konings, Deuteronômio, Escuta Israel. Então, esse texto da Vida Pastoral, ele está em PDF. Quem quiser pesquisar diretamente na internet pode. Quem quiser pedir para o centro de estudos, eles mandam esse arquivo para você. E quem quiser comprar um livro e gastar um pouco, né? E conhecer um pouco mais, no sentido teológico, mais profundo, esse texto do Konings, lá de Belo Horizonte, mas que foi publicado pela Paulinas, Deuteronômio, Escuta Israel. E nós, veja que aqui a palavra não está ouve Israel, né? Interessante. Escuta é mais profundo. E Israel somos todos nós. E podemos, cada palavra Israel, podemos colocar o nosso nome. Escuta, né? Padre Luiz, escuta Paulo, né? Escuta Márcia, escuta Beatriz, Salete, escuta a palavra de Deus. E é o mês da Bíblia que nós queremos escutar essa palavra. E a palavra, ela nos fala, e aqui eu concluo dizendo o seguinte: esta palavra, ela nos fala do Deus único, nos fala da tua pessoa única e fala dos teus relacionamentos com o teu próximo, que são únicos. Mas o que é único em tudo isso? Tirando de lado as ideologias, lá do povo de Israel, as nossas, nosso mundo, Deus que às vezes é utilizado, né? Às vezes até por algumas pessoas, né? O mesmo Deus que dá a bênção, às vezes é um Deus que gera violência e ódio, nós sabemos disso. Esse mesmo Deus que quer salvar a vida das pessoas, às vezes acaba causando na vida de algumas pessoas fanatismo e fundamentalismo. Destrói a vida. E esse Deus, às vezes, gera ódio também no relacionamento com o próximo. Amar a Deus, o Deus único, significa acreditar que Deus é puro amor, né? É isso, Deus é amor. Acreditar que nós somos feitos para amar e sermos amados. E acreditar que nosso próximo merece o mesmo amor como Deus dá a cada um de nós. Então, nesses três núcleos, Deus, nós e o próximo, olhando esse texto do Deuteronômio e olhando o que Jesus nos pede, nós entendemos muito bem claramente, não criar ídolos, né, não termos ídolos, confiarmos realmente no Deus que é amor, Deus libertador, Deus que salva, e que nós devemos viver uma unidade interior, não a hipocrisia, não ter apenas a lei na cabeça, mas guardar na alma e no coração, porque Deus é amor e nós devemos amar e sermos amados. E o nosso próximo, que vai ser o conteúdo das próximas lives, nós devemos abrir a mão em relação ao próximo. Quem abre o coração para Deus, deve abrir a mão em relação aos irmãos. E o meu contato também, que está aqui nos slides, vai ser enviado depois, mas se alguém quiser também, eu me coloco à disposição para algum aprofundamento ou algum entendimento no e-mail ou até no WhatsApp, se for o caso, alguma explicação. Muito obrigado, Paulo, obrigado, Daniel, obrigado a cada um de vocês pela atenção, né, pela paciência. 10 minutinhos, algumas perguntas, por favor.
Pode abrir o microfone nesse momento, se alguém quiser fazer. Tá bom, Muito Paulo? bom, Padre Luiz. Coração grato, muita alegria de ter o professor aqui conosco e poder nos colocar e situar tão bem diante dessa leitura, dessa atualização de Deuteronômio do dia de hoje. Estou muito contente com a participação de todos, os alunos que estão aqui presentes. Nós, assim, categorizamos como alunos, mas nossos irmãos, né? A imagem que eu tenho aqui me felicita muito, porque nós temos o Padre César Augusto, ele está ali deitadinho no leito do hospital, se recuperando de um acidente automobilístico, e que, com graça de Deus, está entre nós. Padre César, muito, muito obrigado mesmo por estar conosco, tem outros padres também entre nós, mas muito bom, Padre. Só tenho a agradecer mesmo, tá, de todo o coração. E não pude estar quinta passada com o Luiz Previati, porque nós estávamos em reunião do Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora. Dom João estava nos dando o direcionamento, junto com toda a equipe de coordenação da Ação Evangelizadora, na qual a iniciação à vida cristã vai ser o eixo central da nossa caminhada pastoral para 2021. Muito nos alegra, enquanto Centro de Estudos, aqui em São Paulo VI, e também no Centro de Estudos São João 23, em Moarama, abrimos as portas para uma formação permanente dentro da iniciação à vida cristã. E o livro de Deuteronômio já vai nos colocando nesse caminhar. Então, somente para agradecer de todo o coração a dedicação de todos os professores que passaram até o momento, ao Padre Luiz Carlos Franzner, que vai estar conosco presencialmente no dia 30, no dia em que nós iremos, comemorar o Dia da Bíblia aqui no Santuário Diocesano Eucarístico, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cianorte. Então, todos estão convidados a estar conosco aqui. Aí vocês vão poder presenciar um santo falando ao vivo, assim, para todos, o futuro bispo, né, Daniel? Entre nós, tá? Então, já fica o convite. E para quinta-feira agora, o Padre Leomar Montanha, ele vai estar conosco, dando sequência, né, aos estudos. Então, muito obrigado a todos. E desejo a você, Padre Luiz, a sua caminhada pastoral e todo o trabalho que o senhor desempenha, tudo melhor. Toda a graça de Deus. Palavra contigo. Se alguém tiver alguma pergunta também, é à vontade. Padre Luiz, Cido de Moarama, Cido Romero, abraço, ótima exposição. Muito obrigado, prazer em revê-lo, amigo. Que bom, Cido, quanto tempo, trabalhou aqui em Jesuítas, aqui em Toledo, muitas vezes, né? Que bom, continuando, né, o testemunho de vida. Quem se encanta, né, muito interessante, quem se encanta pela palavra, quem se apaixona pela igreja, como os discípulos de Emaús, sente arder o coração, não consegue abandonar, né? Parabéns, Ciro, parabéns a todos pela perseverança. Muito obrigado, abraço. Obrigado. Vamos, então, à oração conclusiva.
estar acompanhando o nosso professor para levar, né, com alegria, reflexão. Não esqueçam, né, a palavra de Deus nesse mês da Bíblia, para ser e olhando, né, como nós usamos hoje mais um pouco essa visão atualizada da espiritualidade, não esquecer sempre do olhar a palavra a partir da intenção dos autores que a escreveram, né? Qual a intenção? E eu gostaria de tomar um texto, né? Um texto, olha, o Daniel pede, vamos seguir a escola, né? O Centro de Estudos, pelo Instagram, né? Mas a modernidade, né? Lá no Instagram, o Paulo Ângelo, o Daniel coloca algumas perguntinhas para a gente, né? Um pequeno quiz. No final, eu quero um bombom, tá? Estou acertando. A de hoje, né? Já pode falar a resposta, Paulo, da de hoje ou não? Você vai mudar a pergunta? Essa resposta, padre. Então, a de hoje, a pergunta estava lá, em que língua foi escrito o Deuteronômio? Né? Latim, aramaico, grego, né? E o Deuteronômio, assim como todo o Pentateuco, foi escrito em hebraico. Né? Hebraico é a língua bíblica do Antigo Testamento. Vamos à bênção final. Hoje, dia da natividade de Nossa Senhora, Maria, nossa mãe, que disse sim a Deus, ela hoje nos pede para nós também amarmos ao único Deus, o Deus Yahvé, e acolhermos Deus, Trindade também em nossas vidas. Então, a oração da Ave Maria e a bênção sacerdotal de Números no capítulo 6, como está no slide da apresentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Amém. Deus abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Me perdoe por algumas vezes alguma situação, né, que não foi bem compreendida. Deus me coloca à disposição sempre. Uma boa noite, obrigado pela confiança. Fiquem com Deus. Obrigado, padre. Um grande abraço, uma ótima semana. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Ótimo, ótimo, ótimo.